Opa, hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019. Claro, tô aqui em ritmo de final de ano, no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, mapas, salário de dados, salve e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Final de semana eu tava seco pra assistir, sim. Aí fui lá no Apple TV Plus. Aí ele me sugeriu Truth to Be Told e o Servant. Falei, vou começar aqui pelo Truth to Be Told, depois o Servant e deixo o Si por último. Quando acabou, e aí tá mais ou menos umas 3 horinhas. Já tinha separado esse tempo. E aí quando terminou o Servant, fui pro Si. Não tinha Si. O último episódio foi semana passada. Acho que eu posso dizer que gostei de Si, por mais que tenha dito, né, recentemente tem dado umas barrigadas. Falando de assinaturas, eu não sei se o Apple TV Plus já era assim, mas agora no Apple Arcade você consegue fazer uma assinatura anual. Você pode pagar R$10 por mês ou R$100 por 12 meses. Ganha 2 mensalidades, 120 para 110. Deve ter aí uns 18% de desconto. Aí pra preencher o buraco de Si, eu fui pro Netflix Ad Vitam, uma realidade onde o ser humano praticamente é eterno. Tem um processo de renovação celular e tal. E aí, claro, você ainda morre por acidente, tem até um culto de suicidas. Não assisti tudo não, dá umas barrigadas. São uns 6 episodinhos, eu vi uns 2. Mas é interessante parar pra pensar nesse cenário, imaginar onde você vai viver, sei lá, infinitamente. Você vai trocando de profissões mais tensas. No caso, um policial, você só pode exercer 3 mandatos de 33 anos. Aliás, vou falar sobre isso, né? Profissões tensas, moderador, já. Mas fica a dica para dar uma espiada no Ad Vitam. E Coca, quer dizer então que o ser humano foi projetado para viver 38 anos? Então, rolou esse papinho, análise genética do DNA. Não, aqui 38 anos. Então, esse dado especificamente é do um hominídeo de 300 mil, 400 mil anos atrás. Acho que Neandertal também tá próximo desses 38 anos, mas não da gente aqui, do Homo sapiens propriamente tal. Talvez o Homo sapiens esteja aí nessa casa de 40 anos e a gente consegue viver mais em função vou generalizar e chamar de qualidade de vida, mas isso só, entre aspas, mostra que o entendimento é que o ser humano, ele não foi feito para ser eterno enquanto dure, morrer o mais vivo possível. E pra finalizar, tá fixado o post lá no Dojo, você que ainda não respondeu, retrospectiva 2019, quero saber sua opinião. Notícias. Cocatec. Algumas coisas importantes. Essa semana é bom você ficar longe da internet, porque o que mais vai ter é spoiler de Star Wars, finalizando a saga Skywalker. Então, se você curte, fica longe da internet, vai logo pro cinema assistir, liga os seus filtros pra não receber spoilers. Essa é uma coisa. Aliás, falando sobre Guerra nas Estrelas, sem o bonequinho do bebê Yoda no Natal, a Disney tenha perdido algo em torno na casa de 3 milhões de Trumps. Bonequinhos chegam só em maio, mas foi uma decisão da Disney para que a gente pudesse descobrir o personagem todo mundo junto, pra ir construindo o personagem do bebê Yoda. Hype, com certeza, gerou. A Amazfit tá com uma versão do Stratos 3 baseado em Star Wars, tem watch face, tem pulseirinha, mas o que eu destacaria desde a última vez que a gente conversou é a chegada dos mapas curva a curva by Apple aqui no Brasil. Tô gravando na quarta-feira pela manhã, já mudou o cenário. Se eu gravasse na terça-feira, eu ia falar assim, Apple sendo Apple, porque você não tem os mapas no Apple Car. Não é que seja inútil, não é inútil. Né? Hoje você não tem mais um vínculo entre o aplicativo, a partir do iOS 13, o aplicativo que tá no telefone e o aplicativo que tá no CarPlay. Tanto que quando eu coloquei os mapas da Apple, apareceu tava aquele esquema, eu conecto o CarPlay, abre automaticamente o Waze, apareceu a notificação do mapas. Eu falei, ué, mas tem mapas? Não tem mapas. Mas chegou os mapas nessa quarta-feira pela manhã. Veio toda uma leva de betas, mas não tá associado a essa leva de betas. É o beta do iOS
o iPadOS, o WatchOS, tvOS, a versão equivalente ao 13.3.1 e também saiu pro macOS Catalina 10.15.3. Nada que chame atenção nesses betas. Saiu atualização pro firmware dos AirPods Pro e dos AirPods de segunda geração, também nada muito grandioso. Aliás, a Apple nem falou o que tem nessa nova versão. Para atualizar, é aquele esquema de você colocar os AirPods dentro do case de recarga, colocar o case para recarregar e deixar no alcance do iPhone. Não tem muito mais que você possa fazer. Você pode até abrir a tampa e tal, mas não tem muito mais o que você possa fazer para forçar a atualização do firmware. Mas voltando aos mapas da Apple com curva a curva, você liga, já vai para Nordeste, aquelas... Não, pelo menos aqui no Rio, não tem muito, acho que no Brasil como um todo, não tem muito essa orientação norte, sul, pelo menos eu fico meio perdido. Aí a única coisa que eu fiz foi desligar a voz, eu fico meio nervoso com aquelas instruções, também desligo do Waze. Eu fiz um teste, coloquei o Waze no CarPlay e os mapas da Apple com curva a curva no iPhone. Tava com o Apple Watch, então eu acabo recebendo as notificações. Como falei, as notificações dos mapas curva a curva chegam também no CarPlay, mas acaba sendo pouco útil. Quando eu testar no CarPlay, eu conto como é que é, porque a interface é bacana, divide a tela em 3. Você tem numa metade o mapa em si, na outra metade tá dividido em 2, na parte de cima você tem as instruções, vira à esquerda ali na frente, e na parte de baixo você tem a interface de mídia, que na prática é o que você mais faz. Você tá ali no mapa e ouvindo um podcast, uma música, alguma coisa. Achei legal essa interface. A interface dos mapas da Apple eu acho mais interessante porque tem os prédiozinhos e tal, as casinhas, curto mais. Um uso bacana desses mapas é você no a pé, caso você tenha Apple Watch. Funciona também se você colocar um fone de ouvido, porque você tá viajando, você tá caminhando, peraí, onde é que eu tenho que entrar? Na terceira, na quarta, fica meio perdido, ele vai te avisando, que é hora de entrar. Esse uso eu acho bem legal, até mesmo pra direção, né? Eu falei que eu fico nervoso com o som, vira à direita, vai em frente, mas de repente, se você se acostumar, você pode usar as notificações do relógio, que te avisa, em vez de ficar olhando pra tela, você é notificado por voz, você é notificado no braço, sabe que tem que virar. Eu achei meio neurótico demais, parecia que eu tava tendo um ataque cardíaco, tem aquele mesmo punch quando te avisa que você tá com os batimentos acelerados. Então eu achei assim, bacana, porque você tem uma alternativa de privacidade em relação ao Waze. Não, ok, privacidade daqui, privacidade dali, não, geolocalização, mas o Waze tá sabendo onde é que você tá e o Google tá sabendo também, por tabela. Aliás, teve uma treta com isso no Facebook, porque não teria uma maneira de você fazer um opt-out do Facebook, deixar de ganhar grana com a tua geolocalização. Você pode desligar a geolocalização do aplicativo, mas se você fez um upload de um vídeo e tem ali ou uma foto e tem geotag, ele lê essa informação, pega o seu IP e através do seu IP consegue saber mais ou menos onde você tá. Se você vai num evento e responde aqui, tô num evento, ele também descobre aonde você tá. Você não tem um opt-out global. Facebook não usa a minha geolocalização. Na prática, essas empresas lucram com os nossos dados. Por outro lado, talvez a gente tenha acesso a serviços que a gente não teria na entrega desses dados. A questão, como eles chamam de capitalismo do monitoramento. Existem até propostas, não tem o imposto do robô, renda básica universal, quando a gente estiver nesse modelo mais robótico. Tem uma proposta que é a gente receber salário em função dos nossos dados. Existe a UBI, Universal Basic Income, renda básica universal, e tem a UBDI, Universal Basic Data Income, ou seja, renda básica por dados universal. Eu já disse aqui e repito, considerar o anúncio o vilão é um erro. Vejo muita gente falando, tem que tirar o anúncio do Facebook, se acabar o anúncio do Facebook, problema resolvido. Não resolve o problema, porque você ainda vai depender de algoritmo, a gente não tem capacidade de consumir o volume de informação que existe na rede hoje, a gente precisa de filtros, aí entra o algoritmo, o anúncio é só mais alguém disputando a nossa atenção. O problema hoje, até mesmo na fake news, é o tanto de informação que a gente tem. Num primeiro momento a gente olha esse tantão de fake news surgindo, esse tantão de subcultura que aparece, que é o exemplo lá daqueles malucos que se conectam. Agora tem conexão, antes esses malucos que sempre existiram ficaram em grupos isolados, hoje você tem a conexão. Isso sim é parte do problema. Só que hoje a gente está começando a perceber o quê? Que existe tanta informação na rede que é informação para tudo quanto é lado. Se você quiser uma informação para apoiar suas ideias, por mais malucas que elas sejam, você vai conseguir. A conectividade é um dos problemas. Só que você tem essa camada de informação e com essa camada de informação que confirma o que você quiser confirmar, você cria essas subculturas que vão aumentar, vão continuar crescendo, vão continuar aumentando
ficando cada vez mais nichados, mais conectados, e quando você tem essa conectividade, essa conexão, você acaba gerando uma complexidade que é muito difícil de você lidar, tudo exigindo a nossa atenção, compromisso atrás de compromisso, obrigação. A gente hoje não consegue parar, dependendo da maneira que você olhe. O Google, ele não é um motor de busca, ele é um motor de anúncio. Você coloca ali uma palavra-chave e você é bombardeado com anúncios. Alguns são anúncios pagos, outros anúncios são orgânicos. O Google a gente pode olhar como páginas amarelas, um conjunto de anúncios. Talvez demore 1, 2, 3 níveis para você chegar num anúncio quando você clica num link, mas todo mundo está vendendo alguma coisa. Nem que seja uma ideia que está sendo vendida. Não necessariamente monetário, financeiro, mas é uma ideia para você comprar, para você adotar um comportamento de vida. Se a gente assume que nós estamos nos vendendo o tempo todo, os sites na internet também estão se vendendo o tempo todo, e o que você vê nos resultados do Google não são resultados da tua busca, são anúncios. É todo mundo coletando dado de tudo. FBI lá nos Estados Unidos, pegando dado dos consumidores de agências de crédito. A gente pensa, não, pega só lá do Google, Apple, Facebook, Microsoft. Não. E as empresas não podem falar sobre esse pedido de informações, e isso não passa pelo judiciário. A própria polícia tem poder de fazer essa solicitação. Ainda sobre coleta de dados, pra gente voltar lá pros mapas da Apple, o OneRow, que se enrolou, tava vendendo dados pra Uber, Lyft. Lembra? Em 2015, 2016, fez um acordo, falou, ok, sou culpado, fez um acordo com a FTC, vai ter que apagar os dados que foram coletados sem a autorização. A ideia do OneRow era que eles tinham acesso à sua caixa de entrada para espiar o que era spam, newsletters, e agrupar, facilitar de você se descadastrar, mas acabava que espiava tudo quanto era e-mail seu. Aí tinha um comprovante de pagamento do Lyft, avisava pro Uber, esse cara aqui tá usando o Lyft, e vai saber que outras coisas. Voltando pros mapas da Apple, como falei, eu coloquei lado a lado o Waze e os mapas da Apple, caminho mais ou menos igual. Num primeiro momento deu um caminho diferente, depois eles foram se acertando. Eu gosto muito de ver a duração do caminho, que eu já, vou ouvir esse podcast aqui, eu já consigo ter uma previsão melhor. Pra mim é uma informação útil. Teve um momento que, apesar do caminho ser o mesmo, aparentemente, tava dando uma diferença de 5% do trajeto, era mais ou menos 16 quilômetros, tava dando uma diferença de 800 metros. Eu até pensei assim no primeiro momento, não é tanta coisa, né? Porque tem um errinho ali de, 10, 20 metros na medição de cada rua, de repente dá aí esses 800. Mas no meio do caminho ficou travado a distância que o Waze dava, diferença ali de 30 metros pros mapas da Apple. Então eu não sei o que rolou, não peguei exatamente o momento que acertou. Talvez tivesse ali uma mudança de faixa, alguma coisa, ou uma rua em específico tava com um tamanho errado, porque precisão de GPS tem que ser, 10 metros, não pode ser muito mais do que isso. Imagina, ele diz que chegou e ainda tá faltando 800 metros. Teve esse probleminha, mas no guiar em si foi bem ok. Agora, você não tem limite de velocidade das ruas, você não tem os pardais, e não é nem para dirigir burlando o pardal, mas tem um pardal ali, de 40, 50 km por hora. Se você tiver 60, já passou dos 20%, já é uma multa daquelas. Então é legal você ser avisado na prática quando você tem um GPS. Você para de olhar a sinalização, você não olha mais pra placa, você só olha pro sinal, né? O vermelho, verde. Única coisa, posto de gasolina tem. Quero o posto mais perto. Até melhor você achar um posto nos mapas da Apple do que no Waze, mais intuitivo. Eu achei na própria telinha ali de navegação, você faz um swipe pra cima, tem gasolina, tem pra você comer, né? Um jantar, café. Tinha que ter um estacionamento ali também, senti falta. Mas, né, Apple sendo Apple. Google Maps você tem até recarga de carro elétrico. Se popularizando, a gente, sim, vai ter que precisar. A Apple também se embananou um pouquinho com a casa. Tudo bem, eu não uso muito, faço diversos testes, às vezes coloco casa lá longe pra mostrar uma coisa. Então vou dar esse desconto. Mas quando eu selecionei para ir pra casa, me jogou no centro do Rio. E curioso que tinha, até como uma preferência maior, tava antes o endereço da minha casa, só que não tava como casa. Não vou pontuar isso como uma crítica, porque posso ter garoteado, pode ter sido algum teste meu, mas aconteceu. Isso da diferença de 800 metros, né, que eu achei muito. O GPS, ele é, de tempos em tempos, ele é aferido. Tem diversas coisas que mudam. Por exemplo, em fevereiro agora, teve uma atualização desse ano, 2019, por causa do Norte Magnético. O Norte Magnético, ele tava mais ou menos no Canadá, agora tá indo pra banda da Sibéria. Isso afeta, tá se movendo aí em 55 km por ano. Deve desacelerar agora uns 44 km por ano, mas deu essa acelerada boa e tiveram que fazer uma calibragem agora em fevereiro. Mas usa aí como referência quando você quiser alguma coisa aí de precisão de GPS, pensa em 10 metros, é um bom número. Eu vou testar ainda mais um pouquinho o mapas, mas por não
ter o limite de velocidade. A tendência é que terminando essa semana, terminando as comparações, vendo como é que tá no Apple Car, eu volte pro Waze. Mas o andar a pé com as instruções no Apple Watch, no fone de ouvido, dica boa, vou passar a usar aqui no Brasil também. Outra coisa também para comentar que causou bastante foi a plataforma do Jovem Nerd e Azaghal, o Manda Salve. Em resumo, é uma plataforma onde você tem alguns supostamente famosos que você pode pagar 50, 100, 200, até 400 reais e receber um videozinho. E a galera caiu em cima, falando, poxa vida, que o novo Zé Beleu, porque é algo que não acrescenta em nada. E aí, alguns comentários. Primeiro de tudo, genialidade da plataforma. É uma cópia do que já se tem nos Estados Unidos. É raro você ter algo no Brasil genuíno. O que você tem aqui é algo que dá certo lá fora e vem pra cá. Então você já tem plataformas internacionais fazendo isso. Inclusive, o site é bem parecido, diga-se. É um ponto. Eu acessei na sexta-feira, tinha um número menor de famosos. Depois que eu acessei, aumentou o número de famosos. Então parece que tá dando certo. Aumentou o número de famosos. Não estão pensando em desistir, apesar desse barulho. Quando eu vi na sexta-feira, eu não tinha visto ainda os preços, mas era uma proposta. Olha, tem aqui pra você mandar o salve, né? O videozinho com a personalidade, não necessariamente que você curte, mas de repente você quer dar pra alguém de presente que curta aquela personalidade. E tinha uma chamada que parte ia pro Grok. Só que eu pensei que fosse, sei lá, 50% pro Grok, né? Alguma coisa assim. Mas não, é um valor, né? 5, 10%. Parece que o próprio famoso escolhe o quanto que ele quer doar pro Grok. O Manda Salve fica com 20% do valor. E a galera criticou porque, não acrescenta nada. 2, porque o próprio Azaghal fala, vou tirar lá uma foto com o Ferrino e tive que pagar, e na prática acaba sendo a mesma coisa. E aí, algumas considerações, né? Primeira delas, tem algumas profissões que eu digo que a pessoa é simplesmente bonita. Ela é bonita. E eu não tô falando de atores, porque atores têm uma carreira, atuação. Não. Tô falando de pessoas que são simplesmente bonitas, que emprestam sua imagem pra propagandas, pra diversas coisas. O mundo das celebridades acaba sendo um pouco disso, de você emprestar sua imagem. Vai fazer uma festa de 15 anos, você quer lá como príncipe, não sei quem, você paga e consegue. Então tá mais ou menos na mesma toada. Não tem nada de novo. Claro que a gente, né, não gosta de pagar pelas coisas, cria um caso. E eu vejo essa plataforma que é pro fã, é para aquele cara que curte. Eu falei, supostamente famosos. Porque eu olhei lá, boa parte daquela galera eu nem conheço. Talvez seja um problema meu de desconhecimento, ou talvez seja aquela coisa do nicho. Você vai ver lá o número de seguidores de algumas pessoas, não é exatamente gigantesco. Você tem o canal com K aqui no Brasil, chega até já a comentar, que é um concorrente direto, e aí com personalidades mais da TV do que digital influencers propriamente. Confesso que eu achei, até comparando com o canal, os preços um pouquinho caros. É difícil de mensurar isso, porque entra naquele esquema de fã, mas daria razão àquela galera que, né, criticou de alguma maneira. Mas, no geral, eu acho a plataforma ok. Paga quem quer, é algo pra fã, né? Falando um pouco como, entre aspas, né, digital influencer, o que eu recebo de propostas é complicado, porque você acaba sendo... Você fica próximo da pessoa. Uma que eu guardo com muito carinho foi uma esposa que queria fazer uma surpresa pro marido, né? Eu apareci de surpresa num jantar, porque o marido era fã e tal. Eu, como sou imaginativo, né, fiquei imaginando saindo de dentro do bolo. Era aniversário dele, saindo dentro do bolo, cantando parabéns. Enfim, acho ok, acho que é pra fã. Que nem o Lulu Ferrino, que cobra pra tirar foto. Já tá distante do mercado, acaba sendo uma fonte de renda talvez até importante. Fica como sendo... Vai em Comic Con, você tem aquela galera que faz o cosplay e cobra por foto, aquelas estátuas vivas. No caso, essas personalidades, falando dos Estados Unidos, tem empresas próprias pra isso, que pegam a personalidade e fazem essa gerência, colocam um stand, aí tem preço se for foto com câmera própria, se for com a câmera do stand, né, câmera profissional. Quando você faz um trabalho público, você não tem jeito, você tem que se relacionar com o público. Quando o seu trabalho é público, mas ele é bancado por pessoas, né, no caso, o patronato, é natural que você passe a concentrar mais esforços nessa comunidade fechada. Isso eu falo por mim mesmo. Hoje eu sou muito mais presente no dojo do que nas redes sociais. Não vou sair nunca das redes sociais, não me vejo saindo das redes sociais, mas deixa de ser o foco para aprofundar as relações. Não, vou aprofundar as relações no dojo, nessa comunidade fechada. Tem aquela galera que vende camisa, boné, caneca, e um ídolo falando seu nome, mandando uma mensagem, também tem o seu valor. Eu tenho o áudio do Steve Wozniak, Coca mandou, né, fez o Steve Wozniak falar a Coca Tech, não acho errado cobrar por isso. Se for a sua única fonte de renda, tá faltando diversificação, precisa diversificar mais. Isso tem mais cara de um plus, de um extra, do que ser o foco principal, e também não pode ser
motivo pra antipatia, pra encontrar alguém na rua e não falar com a pessoa ou qualquer coisa do tipo. Porque ali, né, aquela pessoa que tá na rua e se me encontrar na rua, pode gritar, pode me chamar, pode tirar foto, pode abraçar, cutucar. Na minha cabeça isso faz parte desse trabalho público. E assim, sempre me sentindo abraçado por vocês, vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.